Dariel fala, uma dúvida que talvez você tenha tido em algum momento. Cara, tenho certeza que se você teve essa dúvida, todo mundo teve essa dúvida, porque a dúvida de um é a dúvida de todos. Acredite. Quando a gente tem uma dúvida, é porque mais gente já teve essa mesma dúvida. Estou com ela agora. Por que os governantes gostam de mudar as regras no meio do jogo? É muita sacanagem eles fazerem isso. A coisa é muito simples, Daniel. É... Todo mundo que entra ali tem um ego gigante. Você não vai encontrar um político que não tenha um ego enorme. Pensa que o cara tem que abandonar boa parte das coisas que ele faz na vida. Muita gente. Para entrar na política, normalmente o cara tem grana. Os poucos que não têm muita grana, eles são cara de sindicato, o cara que é proeminente numa comunidade, né? Geralmente aqueles caras de associação de bairro e tal. O cara, de alguma forma, ele tinha um destaque na sua comunidade. Isso cria, ou melhor, isso leva certas pessoas que já têm o ego mais inflado a participarem disso e outros tornam o seu ego mais elevado a partir do momento que eles participam disso. Outros tantos são ricos mesmo. Aí o cara tem grana, tal, tá acostumado a mandar e fazer e acontecer na sua empresa, no seu negócio ou onde quer que seja. Quando eles chegam lá, cara, se eu sou o bom, eu sou o fodástico, todo mundo que veio antes ou todo mundo que virá depois é um bosta. Portanto, tudo que eles fizeram antes, ou tudo aquilo que eles fizerem depois, vai ser uma bosta. Aí eu vou deixar minha marca, porque eu sou um cara iluminado por Deus, e eu vou fazer aquilo que é sensacional e que nunca ninguém antes na vida fez. E eu vou mudar as regras. Para as regras fodásticas que sou eu que estou colocando, porque afinal de contas, eu sou sensacional e iluminado por Cristo. E é exatamente por isso que eles tendem a mudar todas as regras o tempo inteiro. Agrave-se no nosso caso, especificamente, no nosso caso do Brasil, o fato de que não há visão de longo prazo no país, não há visão de Estado, há só visão de governo. Cada governo que entra acha que vai inventar a roda e, portanto, tudo aquilo que foi feito no passado é um lixo e eu vou fazer tudo de novo. Não há visão de Estado, não há visão de que o país, independente do governo e da orientação que o governo tenha, direita, esquerda, centro, de cabeça para baixo, amarelo, verde ou azul, não interessa, não interessa o governo, o Estado perdurará. O Estado, lá na frente, a nação precisa ter uma visão de longo prazo. Isso não existe no Brasil, tudo é feito para o imediato. As pessoas querem fazer o troço hoje para ter o resultado amanhã. Ninguém quer fazer um estudo hoje para poder ter o lucro daqui a 10 anos. Que isso, 10 anos é um futuro tão distante, Campos. Eu não quero nem saber disso. Até lá, o meu eu do futuro que se vire. Essa é talvez a frase mais imbecil já criada pela humanidade ao longo dos seus 250 mil anos de história. O eu do futuro que se preocupe com isso. Cara, se você em algum momento da sua vida pensou isso, ou você pega um chicote, se chicoteia para poder esquecer esse negócio, ou então cai de 4 e come grama, porque isso é uma burrice sem tamanho. Mas as pessoas pensam. E, infelizmente, no Brasil isso é muito comum. E aí, por isso que o país não avança. Toda hora tem que ser refeito. Toda hora tudo tem que ser refeito. Você pega países como, por exemplo, a Coreia do Sul, Irlanda, alguns exemplos. A Coreia do Sul e a Irlanda sempre vêm muito à mente porque foram exemplos muito clássicos. Tá? Por exemplo, a Irlanda era o país mais pobre da Europa Ocidental na década de 60, se eu não me engano. Até a década de 50, década de 60 era um país paupérrimo. Decisão de Estado do país. Tá? Os partidos políticos das pessoas. Nós vamos investir uma gigantesca parte do PIB em educação para formar jovens de excelente qualidade, mas não fazer isso estupidamente, como, por exemplo, nós estamos fazendo. Nós formamos jovens, formamos faculdade para todo mundo, não tem emprego para todo mundo e os caras ficam com o diploma embaixo do sovaco que não serve para nada. Ou pior, outras nações que formam esses jovens e os caras vão embora, velho. Por quê? Porque não tem emprego pro cara, o cara vai embora. Ao invés de fazer essa burrice, os caras fizeram, vamos criar aqui condições para que os nossos jovens tenham uma excepcional qualidade de educação e, ao mesmo tempo, vamos atrair empresas internacionais abdicando de impostos, fazendo grandes concessões em termos de impostos, para que essas empresas se fixem aqui e aproveitem justamente essa mão de obra bacana que nós estamos criando. Aí você vai descobrir que a Irlanda é sede de uma porção de multinacionais americanas na Europa. E que lá está um porrilhão de empresas gigantes. E que o PIB da Irlanda, cara, multiplicou por 10 ou 20 desde essa época. A qualidade de vida do país aumentou enormemente e hoje a Irlanda é um dos países mais ricos da Europa. A Coreia do Sul fez a mesma coisa. A Coreia do Sul tinha nível de economia da África. Tá? Depois da Guerra da Coreia,
Mas antes da Guerra da Coreia também, tá? Não foi a guerra que fez isso. A Coreia do Sul era um O do Borogodó. Tinha o nível dos piores países africanos. Sabe aqueles países pobres mesmo? Aquela coisa bem desgracenta que a gente vê de vez em quando na África aí? Pois é, a Coreia do Sul. Opa! Obrigado aí, pessoal da Mesolado. Não é o muito afamado suquinho do pessoal da Mesolado, mas é um copo d'água. Já é uma grande vantagem. Obrigado. E a Coreia do Sul, que tinha esse nível de pobreza endêmico, resolveu mudar. Não, não vamos poder continuar assim. Nós vamos fazer o caminho que o Japão fez. E aí investiram em educação e, ao mesmo tempo, investiram para que as suas empresas e empresas estrangeiras fossem se estabilizar lá e tal, e cresceram, e hoje a Coreia do Sul é o que é. E assim vai. O Japão, para vocês terem uma ideia, mas isso já é um pouco mais atrás, né? Em 1860 e poucos, eles decidiram, o país, para você ter uma ideia, como o país era atrasado em muitos aspectos, eles foram obrigados a abrir o seu comércio exterior pelos Estados Unidos com um singelo bombardeio que eles fizeram na Baía de Tóquio. É uma coisinha pouca. Foram lá e falaram, vocês vão ter que comprar os nossos produtos. Os caras falaram, não, vamos comprar. Tá bom. Bombardearam a porra toda. Falaram, agora vocês vão comprar. Show. E os caras compraram. Quando viram isso, falaram assim, rapaz, acho que nós vamos ficar na mercê dessa galera aí. E não é bom isso. O que eles fizeram? Mandaram uma comissão, mas aí não é aquela comissão de deputado que vai lá para beber uísque, né, sair com a piranhagem, fazer aquela sacanagem toda. Não, mandaram a rapaziada lá um tour pela Europa, pelos Estados Unidos, pelos países desenvolvidos da época, para aprender tudo que eles tinham de melhor, voltaram e implementaram tudo no Japão. Em 30, 40 anos, o Japão saiu de ser um país feudal, literalmente feudal, para ser uma potência militar extremamente avançada, ganhou da Rússia uma guerra, no final do século XIX, para vocês terem uma ideia do nível que foi. Olha o tamanho da Rússia, olha o tamanho do Japão. Ganharam da Rússia e puderam desenvolver uma economia violentíssima. Tá? Um país que hoje é o terceiro, se eu não me engano, é o terceiro mais rico do mundo. Está aí disputando com a Alemanha, terceiro e quarto. Graças a isso. E essa coisa não é de agora. Quando eles perderam a Segunda Guerra Mundial, eles perderam, mas se reconstruíram rapidinho. Claro que teve ajuda do capital americano, né? Mas o capital foi só para refazer as estruturas. A população tinha aquilo entranhado, assim como a Alemanha conseguiu também ressurgir das cinzas. Óbvio, o capital veio americano, mas o material, a matéria-prima, as pessoas estavam preparadas para isso. Então, quando um país resolve pensar no seu futuro de longo prazo, as coisas mudam. Quando o país pensa, todo novo governo é uma invenção da roda, e os políticos são uma bosta, e os nossos políticos em geral, não esses atuais, todos, com algumas raras exceções, são uma bosta. Nós temos o que nós temos no país. Infelizmente, um país que tem tudo para ser extremamente avançado e com uma população com boa qualidade de vida, e nós temos o que nós temos.